O Brasil atualmente passa por um momento de grande tensão e disputas políticas. Devido às constantes notícias de corrupção veiculadas na mídia, grande parte da população perdeu a crença no sistema político. Nesse clima de desorientação, têm surgido inúmeros pedidos de intervenção militar, alegando que esta seria a melhor solução para o problema da corrupção no país. Muitas dessas pessoas parecem acreditar em uma suposta moral superior das Forças Armadas, idealizando a memória de um tempo onde não havia corrupção. Mas será que realmente não existiu corrupção durante a ditadura militar? A resposta para essa pergunta, como você deve imaginar, é sim, existiu corrupção durante a ditadura militar. Hoje em dia se sabe de diversos casos de corrupção ocorridos na ditadura. Vários não foram noticiados, é claro, uma vez que a censura da época impedia a publicação desses casos. Apesar da censura, alguns ainda foram divulgados pela mídia, como é o caso das matérias das edições de número 778 e 779 do jornal O Pasquim, que denunciam o escândalo do caso Lutfala. Neste caso, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico rejeitou um empréstimo de dinheiro público para uma empresa em situação de falência, mas foi obrigado a fazê-lo devido a ordens superiores. A empresa em questão, que dá nome ao caso, pertencia à família da esposa de Paulo Maluf, que havia sido nomeado prefeito da cidade de São Paulo e possuía muita influência nos meios militares, principalmente com o grupo em torno de Costa e Silva e Médici. O caso chegou a ser investigado pela Comissão Geral de Inquéritos, mas continua até hoje obstruído no Ministério da Justiça. O exemplo mais recente de corrupção durante a ditadura pode ser visto no depoimento de Emílio Odebrecht ao Ministério Público Federal no dia 13 de dezembro de 2016, onde o empresário afirma que a troca de favores entre políticos e companhias existe há mais de 30 anos no Brasil. O que me surpreende é quando eu vejo todos esses poderes, a imprensa, tudo realmente como se isso fosse uma surpresa. Me incomoda isso. Entendeu? Não exime em nada a nossa responsabilidade, não exime em nada a nossa benevolência, não exime em nada que nós praticamente passamos a olhar isso como normalidade, porque 30 anos é difícil as coisas não passarem a ser normal. E vou lhe dizer uma coisa, quando nós fomos para o exterior, nós fomos, e principalmente quando fomos para os Estados Unidos e Europa, que nenhuma organização brasileira de prestação de serviço foi, nós fomos com a finalidade de poder testar duas coisas. Porque sempre fizemos um processo de reciclagem. Todos os companheiros dessa organização já passaram pelo exterior, para eles terem uma visão de mundo, convivessem com concorrência efetiva. Concorrência real. Real. Quer dizer, disputar, baseado em produtividade. Porque nos outros países, principalmente no Brasil, para você não fazia muita engenharia, não. Nós dávamos ênfase à engenharia porque entendíamos que era a forma de a gente ter uma ascendência, um posicionamento diferente no exterior e ter condições de realizar de forma diferenciada no Brasil. Mas, no fundo, os problemas no Brasil e na maioria dos outros países, você tinha um problema de viabilização financeira do empreendimento. Como esse empreendimento se tornar rentável, criar divisas, etc., para o país. Como inserir ele dentro de um contexto que ele não seja exclusivamente algo que venha trazer benefício àquela comunidade, mas sim benefício àquele país como um todo, ao Brasil como um todo. Como você contribuir com ele vis-à-vis políticas públicas, etc. Era muito mais abrangente. Nos Estados Unidos, você faz engenharia. Você não se preocupava, ao contrário, o dinheiro já estava disponível antes da entrada.
Nós iniciamos a obra, não existia projeto e não existia dinheiro. Você tinha de fazer projeto concomitantemente e tinha de providenciar a viabilidade financeira, a engenharia financeira para viabilizar aquele empreendimento. Então, este foi o que formou as empresas de engenharia brasileiras, se formaram nessa linha. E nós buscamos, e os outros infelizmente não foram, procurar também ver o outro lado. O depoimento de Emílio corrobora com a tese de doutoramento de Pedro Henrique Campos, que posteriormente deu origem ao livro Estranhas Catedrais. Nesse livro, Pedro investiga os laços de empreiteiras brasileiras com a ditadura militar. Entre essas empresas, várias são protagonistas de escândalos atuais, como a já citada Odebrecht, a Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez e outras. Esses, entretanto, são apenas alguns exemplos dos vários casos de corrupção ocorridos durante a ditadura.